Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Mais um dia aí, mais um vídeo, né? Fazer uma pequena oração, que Deus, nosso Senhor, nosso Pai que estás no céu, nos abençoe, nos dê esclarecimento segundo a sua vontade, mova do seu Santo Espírito para dar entendimento e para dividir o poder da sua palavra com nossos irmãos, e nos capacite por mover do seu Espírito a nos dar entendimento, segundo a sua vontade. Nos esvazie da nossa vontade carnal, do nosso intelecto humano, para encher da sua sabedoria espiritual. Em nome de Cristo que eu oro e te agradeço, para a honra e glória do Senhor Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre... Deixa eu arrumar aqui. Sobre a diferença da lei e da graça, tá? Então, aqui vamos começar, né? Ó, aqui é Gálatas, tá? Vamos ler a carta de Gálatas hoje. A epístola de Paulo aos Gálatas, né? Paulo, o apóstolo, não da parte de homem, da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, perdão, irmãos, e do Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, aqui Paulo já começa explicando, né, para nós, que Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Paulo está explicando aqui que ele teve uma revelação direta de Cristo. Ou seja, no caminho de Damasco, que era, como eu disse no outro vídeo lá, né? Paulo era perseguidor dos cristãos. Ele era zeloso da lei. Então ele perseguia os cristãos porque ele não acreditava que Jesus era filho de Deus e tudo que os cristãos pregavam, né? Os apóstolos, os seguidores de Jesus, né? Então ele perseguia a igreja de Deus, que eram os cristãos, né? E aí ele teve um encontro com Cristo e se converteu, e as escamas caíram dos seus olhos. Aí ele começou a escrever as cartas, a fazer a vontade de Deus e sair de cidade em cidade pregando o evangelho, né? Pregando o evangelho da graça, tá? Aí parou aqui, ó. Aí versículo 4, tá? Cartas aos Gálatas, de Paulo Gálatas, de 1 a 2, eu tô versículo 4. O qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, tá, aqui já li, né? Agora versículo 4 já foi, esse que já foi, o evangelho é único. Aqui, maravilho-me, versículo 6, tá? Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema aqui na língua dos gregos lá, na língua deles lá, seja maldito, amaldiçoado, tá? Então olha quanto é grave aqui, ó. Maravilho-me, Paulo dizendo, tá? Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Busco agora o favor dos homens ou de Deus?
ou procuro agradar aos homens, ou se agradar aos homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha aí, ó, tá vendo? Então, é aquilo que eu digo, né? Às vezes eu faço vídeo aqui, às vezes tem pessoas que não vão concordar assim, mas eu não estou fazendo vídeo para agradar a homem, estou fazendo vídeo para agradar a Deus. E qual a vontade de Deus? Dar conhecimento, levar conhecimento às pessoas, não que eu conheça mais, ou que eu saiba mais, nada disso. Tá? Eu divido aquele conhecimento que eu já obtive, de outros até, tá? Então, é o que eu falo, ninguém sabe mais do que ninguém, mas sempre vai ter um que tem um pouco mais de conhecimento. É igual você ir numa faculdade. O outro estuda lá, tem conhecimento de engenharia, o outro não. Então ele vai passar o conhecimento de engenharia para o outro que não tem, se o outro quiser aprender. É a mesma coisa. Então sempre vai ter um que vai conhecer um pouco mais e o outro um pouco menos. E aquele que conhece um pouco mais, reparte com quem conhece menos. Não leve a mal o barulho não, tá, irmãos? Como eu digo, sempre é assim mesmo aqui, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o que é o verdadeiro evangelho das epístolas, das cartas e que Cristo quer, onde que Cristo quer que a gente anda. A gente tá na dispensação da graça. Aí você vai para as igrejas, querem te botar na lei. E eu vou chegar nesse ponto para vocês entenderem, tá? Se vocês quiserem tomar posse disso, amém. Se não quiser, também, aí vai de cada um. Meu trabalho é só fazer a vontade de Deus e lançar o que Deus fala para mim falar para vocês, tá? Então, vamos lá. E olha que eu não tenho estudo, hein? Eu sempre fiz isso. Eu tenho a sexta série. Cada um pode ter o mesmo conhecimento, tá? Porque o conhecimento humano, a sabedoria humana é decorrente de estudos, tá? Mas a espiritual, você pode estudar ou pode não estudar. Eu quero que vocês entendam que o conhecimento espiritual independe de estudo humano. Tá? Ele vem de revelação, é o que Paulo disse, vem de revelação de Cristo. Você vem pela palavra, a palavra te capacita a compreender. Se você já entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você, é Ele que te conduz, é Ele que te esclarece por meio da leitura, da palavra. Você pede sabedoria a Deus, Ele vai abrindo os seus olhos. Lógico que você pode ter auxílio de alguém mais que compreende um pouco a mais, pode, mas aí você tem que sempre comparar com a palavra, tá? Então, um é a sabedoria humana, que a gente adquire por estudar, e a outra é espiritual, que depende de estudo ou não, entendeu? Porque a sabedoria espiritual não tem nada a ver, e depois eu vou fazer também um vídeo sobre isso para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Com a sabedoria desse mundo, tá? É outra coisa. Então, vamos lá. Maravilha já tá, a defesa do seu apostolado, tá? Aí vocês entenderam aqui, né? Maravilha que tal depressa passasse do evangelho da graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que os perturbam querendo transformar o evangelho da graça de Deus, entendeu? Defesa do apostolado, do seu apostolado, Paulo, tá? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha aí, acabei de falar, né? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha cidade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, às vezes a gente aprende por tradição dos pais. Então, o que eu quero dizer? Paulo, ele foi criado debaixo da lei, dos fariseus, dos líderes religiosos. Então, eles ensinavam a Paulo assim, ele aprendeu nos pés de Gamaliel. Então, o que acontece? Esses daí ou eram sacerdotes, ou eram fariseus, ou eram, né, tudo andavam debaixo da lei, os religiosos da época, tá? E Paulo perseguia as igrejas, porque ele era junto com esses daí, certo? Só que quando ele encontrou Cristo no caminho para Damasco, Cristo, ele caiu, a visão, aquele clarão fez Paulo ficar cego, depois Ananias foi lá, pôs a mão, Cristo mandou Ananias ir lá, pôs a mão em Paulo e Paulo voltou a enxergar, caiu as escamas. Aí é uma figura do sentido espiritual. Paulo abriu os olhos espirituais e começou a enxergar que Cristo era, os apóstolos estavam certo, que falava de Cristo, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e que a gente vive pelo Evangelho da Graça e não mais pela
Evangelho da lei, que nós estamos debaixo de nova aliança. Depois que Cristo morreu, nova aliança foi formada. Então, aquela aliança antiga do Velho Testamento, se foi. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar e instituiu a nova aliança, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui para vocês entender. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os outros que já eram antes de mim, apóstolo antes de mim, que eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele ali 15 dias. E não vi a nenhum de outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, tá vendo? Aí é a confirmação do que eu estou falando, que ele perseguia as igrejas. E agora o povo glorifica a Deus a respeito dele, porque ele se converteu, né, a Cristo, não ao judaísmo. Porque uma coisa é judaísmo, uma coisa judaísmo era a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, tá? E outra coisa é a graça que Deus revelou ao apóstolo Paulo para que ele pregasse aos gentios, a nova aliança, tá? Então, é a formação da igreja. Formaram a igreja lá em Atos 2, que formou a igreja, o Espírito Santo no dia de Pentecostes desceu e foi formada a igreja de Deus, tá? Que Cristo é a cabeça, formado o corpo. E aí foi se formando. E cada que vai sendo salvo até hoje, que se converte, é introduzido no corpo de Cristo, tá? Que a igreja, a coluna e os fundamentos foram postos pelos apóstolos e profetas de lá do Novo Testamento. Então, ninguém pode colocar outro fundamento mais, outros ensinam que não são esses que já estão aqui. Cada um de vós edificai, saber como edificar a sua casa. Então, o que fala? Que a cabeça é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, que eles chamam de coluna da verdade, é Cristo. Então, o alicerce é Cristo, já foi posto o alicerce. Então, e as paredes são os profetas e os apóstolos, ninguém coloca mais nada. Vão sendo só acrescentados às paredes aqueles que vão sendo cridos. É tipo uma figura. Ele usa de figura de linguagem para mostrar que os salvos vai sendo acrescentado, porque o fundamento já está posto, não tem outro fundamento, a igreja já foi criada, não tem outra igreja, é só aquela igreja que é o corpo de Cristo, tá? Que a gente falou lá em Efésios, tá? A igreja é todo aquele que crê na salvação por meio de Cristo Jesus, que ele veio pagar nossos pecados, né? E morreu para isso e ressuscitou ao terceiro dia, né? Em carne e ossos, e está dessa do Pai intercedendo por nós hoje. Então você crê nisso, então você já é introduzido no corpo de Cristo, tá? Então vamos lá, ó, acabando aqui, glorificar a Deus, seu apostolado reconhecido pelos demais apóstolos. Aqui, ó. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para que nos
nós para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós, enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais não se me dá, aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando vi que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, aí ó, tá vendo? As colunas, a graça que me havia sido dada. Deram-nos as destras em comunhão comigo com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos do pobre, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, ele está falando aqui, é o que eu falei lá no outro vídeo de circuncisão, tá? Circuncisão era uma aliança da lei. Todo judeu tinha que ser circuncidado, que era tirar a pelinha do órgão genitário masculino, tá? Para fazer aliança com Deus. Tinha que ser feito isso lá. E ela representava o cumprimento também, apontava para o cumprimento da lei, tá? Então, Paulo está querendo dizer que ele foi escolhido por Deus, por meio de Cristo, para pregar aos gentios que não são os judeus, o evangelho da incircuncisão, ou seja, a circuncisão agora é de coração, não tem circuncisão mais, entendeu? Não tem mais obras da lei, porque as obras da lei já foi cumprida por Cristo, então Cristo veio para cumprir a lei, que nem uma coisa que muitos não sabem e que muitos debatem, né? Até quando eu falo, muitos que debate, mas eu não me importo, porque né, Deus um dia vai esclarecer todo mundo, né? Então eu prego o que Deus fala para me pregar. Aí se a pessoa discorda ou quer debater, a palavra de Deus não é para debater. Então não é de debate. Eu falo, a pessoa não quer acreditar, acha que eu tô falando coisa errada, então paciência, né? Então o Novo Testamento não começa em Mateus, porque o testamento só tem validade depois da morte do testador, ou seja, você só recebe a herança quando o testador morre, você não recebe a herança antes. Aquele que quer receber a herança antes, que nem o filho pródigo, é errado, porque ele pegou, perdão irmãos, ele pegou a herança, gastou com prostituta, gastou com tudo, depois voltou, estava comendo no meio dos porcos, e ele voltou e o pai recebeu de braços abertos. Mas o certo é pegar a herança depois. Então o testador estava vivo. Quem é o testador? Cristo. Ele estava cumprindo a lei. Até lá ele veio para cumprir. Então ele estava no tempo da lei. Mateus foi colocado na Bíblia como Novo Testamento, mas não é. Tá? O Novo Testamento começa a partir de Atos. Tá? Porque se era Novo Testamento, por que Jesus obedeceu a lei à risca? Ele obedeceu a lei à risca. Nenhum de nós conseguiu obedecer todos os mandamentos. Então ele veio cumprir a lei e cumpriu. Certo? E aí, quando ele morre, é feita uma nova aliança. Aí é onde a gente herda a herança do testador, né? E a gente é acrescentado ao povo antigo, que eram os judeus. Então, lembre-se que em Efésios, eu fiz o vídeo lá falando que nós estávamos separados dos judeus. Então, agora Deus derrubou o muro de separação e fazemos parte, somos cordeiro com os santos, com os judeus, do mesmo corpo, dos judeus que crê que Jesus veio a primeira vez, tá? Porque tem uns que não crê ainda, vai crer só na grande tribulação. Então, só para vocês entenderem, tá? Então, Jesus morreu e veio uma nova aliança, e a aliança do Evangelho da Graça, tá? Então, aí, ó, prosseguindo.
Depois passando 14 anos, foi isso aqui eu já vi, né? Se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, bebê. Tá vendo? Outro negócio que eu quero falar, de aparência. Muitos religiosos vivem de aparência. Jesus chamou os religiosos daquela época e é um círculo, gente. Ele vai se repetindo, entendeu? Até o final dos tempos, até quando Jesus vai voltar e vai dar ponto final nisso daí. Então, o mesmo religioso daquela época, porque em Apocalipse lá, fala, você vai montando quebra-cabeça, entendeu? Fala que aqueles que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O próprio Cristo está falando que são a sinagoga de Satanás. Por quê? Por que eles falam que são judeus? Eles não falam com a boca deles, sou judeu, mas eles põem preceito do judaísmo nas igrejas de hoje. Então eles querem que vocês cumprem, mistura a lei com graça e quer que vocês cumprem a ordenança de homem, regras de homem. Eu vou chegar nesse ponto, vocês vão entender, tá? Aí vocês estão debaixo da lei. Vocês estão obedecendo esses homens, vocês estão obedecendo regra religiosa de homens. Vocês estão debaixo de dogmas religiosos. Vocês não estão debaixo da graça de Cristo, entendeu? É isso que Paulo está querendo falar. Quando eu digo vocês, eu falo de maneira geral do mundo, tá? Não estou falando especificamente de vocês que estão me ouvindo, tá? Para vocês compreenderem, tá? Então vamos lá, ó. Aceitando a aparência do homem, porque Deus não aceita a aparência do homem, tá? Então tem gente que é vestido de santidade, então eles têm aparência, lá em Timóteo eu li a carta outros dias, né, fiz o vídeo, fala que a aparência de santidade, mas negando a eficácia dela, a aparência de piedade, ou seja, os papas, os líderes religiosos, os protestantes, que é da igreja evangélica, tudo com aparência de piedade, faça uma coisa aqui, faça uma coisa ali, para enganar o povo, quer dizer, tire a capa de santidade e fale, eu fui salvo pela obra de Cristo na cruz, ele pagou o meu pecado, eu não sou santo por mim mesmo. Deus me vê como santo porque eu acredito na obra de Cristo na cruz, ele me justificou perante a Deus, perante a sua morte, perante o seu sangue derramado, e eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, ou seja, tira a capa de santo, porque todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. Aí, qual que é a diferença da lei e da graça? Qual que é a diferença do religioso o que obedece o evangelho da graça? O religioso aponta o pecado dos outros. Ele vai lá no bar e fala, ó, isso aí é coisa do diabo, isso aí é coisa, ó, você vai pro inferno. E aquele que não é religioso, ele vai falar, Jesus te ama, Jesus quer uma nova vida para você, ele quer te tirar daí. Você pode, se você depositar fé em Cristo, você pode, você consegue pelo poder de Deus em você. Então basta você aceitar, basta você querer. Esse é o evangelho. Cristo morreu por você, Cristo deu a vida por você, ele não quer que você viva assim, ele quer dar uma vida melhor. Cristo derramou seu sangue puro por nós. Cristo foi cuspido, foi humilhado, foi pisado, foi chicoteado para pagar o meu pecado e os seus pecados. Entendeu? Esse é o evangelho. Entendeu? E agora ele quer libertar você, ó, porque lembre-se que Jesus falou, né? Lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Aí todo mundo pensa que é só do pecado. Também, porque ele triunfou do diabo na cruz. Então, ele acabou com a condenação do homem que crê em Cristo, da obra dele na cruz. Você não é mais condenado, se você crê, certo? Então você passou da morte para a vida, né? Outra oportunidade eu vou ler o Evangelho de João para vocês, tá? Aqui o assunto é outro. Então eu não vou sair daqui para lá, tá? Aí se vocês quiserem procurar na Bíblia de vocês, está escrito lá em João, né? Todo aquele que crê naquele que me viu e crê nas minhas palavras, tem a vida eterna. Não entrará em condenação e juízo, mas passou da morte para a vida. Então, você que crê e você passou pela morte para a vida, como é que Deus vai te tomar a salvação de novo? Entendeu? Daí muitos religiosos falam que perde a salvação. Por quê? Porque se você descobrir a verdade e ver que você não perde a salvação, a não ser que você seja um apóstata, tá? Um falso cristão. O que é um falso cristão? Você recebe a verdade só aqui, ó, intelectualmente, mas não entra. A palavra da verdade não penetra na sua alma, nas suas juntas e medulas, e você não crê verdadeiramente. Tanto é que quando vem as lutas, você desiste, tá? Quando vem a perseguição, você desiste. A sua fé está apoiada só nas coisas boas que te vêm. Então você desiste da fé. Então esses são os apóstatas. Então o Espírito nunca habitou nesses daí, porque eles foram participantes do Espírito. O que é participante? O Espírito Santo habitou nos crentes verdadeiros e ele estava no meio. Então ele participou de toda a virtude do Espírito. As obras que Deus fez no meio dos cristãos, ele estava junto, então ele foi participante.
Só que ele nunca teve, é a mesma coisa assim, ó. Na minha família eu creio e a maioria da minha família não crê. A minha família está participando das bênçãos por tabela. Mas se ela separa de mim e segue sua vida, ela já está apartada. Quer dizer, a pessoa participa das bênçãos que ela está no meio do cristão verdadeiro. Então Deus está abençoando aquele cristão e de tabela os que estão com ele estão sendo abençoados. Só que lá no fim ele não aguenta. Tanto é que muitos religiosos daquela época se apartam do apóstolo, dos apóstolos verdadeiros. Então o que acontece? Se fosse de nós, João fala, a carta de João fala, se eles fossem de nós, permaneceriam conosco. Mas é para saber que não são todos de vós. Ou seja, eles não tinham a fé verdadeira, eles não tinham o Espírito Santo, entendeu? Então esses daí, não é que eles perdem a salvação, eles nunca tiveram o Espírito Santo. Eles foram participantes, eles ouviram o Evangelho, receberam aqui na mente, né? Fala lá do Simão o Mago, creu, em Atos fala, creu até Simão o Mago, mas creu em que sentido? Porque Tiago fala, vai lá nas cartas de Tiago, ele fala assim, ó, crê tu em Deus? Bem fazem, até os demônios o creem e estremece, mas eles creem que existe um só Deus, ele existe, o demônio crê, mas ele não anda na verdade. Então, essa crença não é a crença salvífica, é uma crença que ele sabe que Deus existe. Então, não é suficiente você saber que Deus existe, que é o Criador dos céus e da terra. Entendeu? Isso não é o suficiente para salvação. O suficiente para salvação é você crer e acatar a palavra do Senhor, que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, pagou os seus pecados e andar nos seus preceitos, entendeu? Guiado pela sua palavra, entendeu? Porque aquele que é de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer em ajudar os irmãos, ele tem prazer, nem sempre ele vai poder ajudar, mas quando ele tiver condição ele vai ajudar. E eu não estou falando aqui só de ajuda financeira, eu estou falando de pregar a palavra, de dar um abraço, de dar um consolo, de visitar. Às vezes ele está no hospital, às vezes de doar um sangue, ou de qualquer forma que você ajudar. Ou até um que bate na sua porta, pede um prato de comida, ou um copo de água. Jesus falou, se deres um copo de água a um desses meus pequeninos, desses a mim. Entendeu? Lá em Mateus, quando a gente for estudar o Evangelho de Mateus, vocês vão ver, eu vou pregar isso aí. Tá? Eu vou anunciar a vocês isso daí. Tá? Por enquanto vamos nos até aqui. Tá, vamos lá. O comportamento repreensível de Pedro. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti, Paulo falando, né? Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegos da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi apartando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou que era das obras da lei, entendeu? Que pregava a lei. Quer dizer, Pedro estava comendo com os gentios, mas quando chegou os fariseus lá, os que eram da obra da lei, Pedro se apartou, temendo eles. Não tinha que se apartar. Jesus chamou, agora o corpo só, é um corpo só. Gentios e judeus, com o corpo só. Por que ele foi se apartar? Aí Paulo chamou a atenção de Pedro. Então vamos lá, prosseguindo. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e diligentemente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios, então como judeu, não, aqui, só um momento, irmão. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Por que ele fala assim que não pecadores entre os gentios? Porque Pedro já estava pecando. Porque ele estava lá com os gentios, aí ele se apartou. Quer dizer, se os gentios agora, Paulo levou o evangelho para o gentio, para a conversão dos gentios, ele não tinha que se apartar, ele tinha que fazer parte. Então ele já estava pecando ali, entendeu? Então por isso que Paulo fala, nós não somos pecadores entre os gentios, porque você que é judeu vive como gentios. Como é que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Entendeu? Aí isso já era um pecado, entendeu? Tá.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aí, ó, o homem não é justificado pela obra da lei, não, mas pela fé em Cristo, tá? Em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou morreu em vão, tá? Morreu de balde, morreu em vão. Por quê? Porque Cristo morreu para trazer uma nova aliança do Evangelho da Graça. E aí, por que aqueles Gálatas insistiam em andar nas obras da lei? Aí aqui vai esclarecer, ó, quer ver? Tá. Seu postulado é... Cadê aqui? Cadê? Gentios, nossa, Cristo morreu. Ele morreu de balde, tá? Voltando aqui. Justificação é pela fé, ó. Tô aqui, ó. Carta aos Gálatas, tá? Versículo. Deixa eu ver qual versículo eu tô. Gálatas, eu tô na justificação pela fé. Cadê aqui? Justificação pela fé. Tá, capítulo 3, tá? Aqui, capítulo 3, de 3 em diante. E aí, ó a chamada de Paulo, hein? A chamada de atenção. Insensato Gálatas, quem os enfeitiçou para não obedecerdes a verdade a vós perante os olhos daquele quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quero saber isso de vós. Vós recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, ó, aí está chamando insensato Gálatas, porque eles insistiam em andar de acordo com a lei, sendo que Cristo já falou que nós íamos andar de acordo com o Evangelho da Graça. E Cristo nos libertou da maldição da lei, porque ele se fez maldição no nosso lugar. Ou seja, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Era o único que podia cumprir, porque não tinha pecado. Então ele fez maldição no nosso lugar. Tanto é que, se vocês duvidam disso, vocês, quando eu digo, tá? Quem não tá querendo crer, tá? Agora, quem tá querendo entender, eu vou explicar. Aí o que acontece? Por que Cristo na cruz falou, meu Deus, por que é que me abandonaste? Porque Deus, naquele momento, Deus tinha que abandonar ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado, Deus é santo, certo? Só que Deus o ressuscitou dos mortos e o glorificou, ou seja, ele já não tinha mais pecado, o pecado foi crucificado na cruz, entendeu? E nós fomos livres da condenação, ainda pecamos, porque nós ainda estamos no corpo de carne, mas nós não vamos ser mais condenados. Nós, eu digo a quem crê na obra de Cristo na cruz, tá? Quem crê que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo veio em carne, Cristo ressuscitou em carne e ossos, e derramou o seu sangue para nos purificar do pecado. Quem crê nisso já está selado, já está salvo. Quem não crê, aí examine-se a si mesmo, né? Entendeu? Então vamos lá, voltando aqui. Justificação pela fé, quem quiser ler. Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que é e que opera maravilhas entre vós,
acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha aí, ó. Pegue sua Bíblia aí e leia, para vocês conferirem comigo se eu estou falando besteira. É Gálatas, hein? Tá? Eu tô no... Aqui, deixa eu ver aqui. Justificação é pela fé. Já tô no versículo 10. Aqui, versículo 10, tá? Todos aqueles que, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, ou para cumpri-las. E evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, olha aí, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aqui, ó, aí, ó, tá? Confirmação do que eu falei lá atrás, ó. Tá vendo? Não estou falando bobagem, né? Se vocês tiver com a Bíblia aberta aí, ou mais tarde quiser conferir, sempre confira com a Bíblia, tá? Para depois não falar que eu estou falando bobagem. Tá, então vamos prosseguir aqui. Cristo... A maldição da lei, aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, você fez maldição... Tá, está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não disse e as suas descendências, como falando de muitas, mas falando de uma só, e a sua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos da mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se
havia de manifestar. Ou seja, nós estávamos debaixo de tutores, né? Que era a lei. Que a lei veio para quê, gente? Para mostrar para nós que nós éramos pecadores e que nós não teríamos capacidade de cumprir todos os mandamentos da lei. Entendeu? Para isso que a lei veio. Foi posta a lei por Deus do Antigo Testamento, a lei de Moisés, para apontar, olha, você vai tentar cumprir, mas você não vai conseguir, porque você é pecador. Só um pode cumprir essa lei, que é o Cordeiro. Por isso que se fazia sacrifício de animais, todos aqueles animais que derramavam o sangue era para expiar o pecado. Ele não tinha poder de tirar o pecado, de tirar a condenação do pecador. Era só para apontar para Cristo, para falar, um dia vai vir um Cordeiro de Deus, que João Batista anunciou lá, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, estava apontando para Cristo, entendeu? Então por isso que eu falo que a lei serve de figuras, entendeu? Para isso. Então vamos lá. Vamos ver onde que eu tô aqui. Contar a lei. O que Cristo crucificado, carne, vivo do Espírito. Também. Solicitação. Tá. Vivo pelo Espírito. Aqui. Digo, porém, andai. Cadê? Deixa eu ver onde eu tô aqui. Eu queria que fosse acordado aqueles que vos anda inquietando. Liberdade de Cristo. Tá. Estas, pois... Não, deixa eu ver onde eu estou. Filhos da promessa. Filhos da promessa. A liberdade em Cristo. Tá, vamos lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo o libertou, e não torneis a colocar debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Tá, de Cristo de nada aproveitará. E, de novo, protesto a todo o homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificar pela obra da lei. Não. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificar pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Aí. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Olha, sofrerá a condenação, tá vendo? Que quer pôr você debaixo da lei, ele vai sofrer a condenação. Tá falando aqui, não sou eu não, hein? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou então perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu quereria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não use então da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não é porque Cristo te libertou, é aquilo lá de hipergraça, né? Que muitos pregam também. Fala assim, esse que prega a graça, prega a hipergraça. Não, a graça é uma coisa, a hipergraça é outra. A hipergraça não existe na Bíblia, existe só graça, tá? Hipergraça é aquele que prega, não, Cristo já morreu, Cristo já pagou seus pecados, você pode viver como do jeito que você quer. Não é assim não. Entendeu? Pode fazer o que você quiser. Lambuze na lama do pecado aí, e você vai ser salvo do mesmo jeito. Não, nem 8 nem 80, gente. É o equilíbrio. Cristo fala sempre de equilíbrio. Então,
não use da graça para dar ocasião ao pecado, tá? Se você faz isso, então você tem que rever sua salvação, isso é verídica, porque todo aquele que é salvo por Cristo quer agradar a Cristo, quer agradar a Deus, entendeu? Lógico que você vai pecar, mas você não pode viver na lama do pecado, aí, meu, isso aí tá errado. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprirei a concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. E esses se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, deixa eu ver, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Olha, essas são as obras da carne. Se você permanece nisso, né? Se você diz que entregou a vida para Jesus e permanece fazendo essas coisas todas, eles são fruto do pecado. Então você está debaixo do pecado ainda. Você ainda não foi livre, não foi liberto. Então você, alguma coisa errada tem. Porque não é que você não vai errar, você vai errar, vai pecar sim. Mas você não pode estar sendo dominado pelo pecado. Entendeu? Você aceitou Jesus, ó, isso tudo tem que sair de você. Né? Não que você não vai fazer algum pecado mais. Não é isso, irmão. É que, ó, por exemplo, ó, as obras da carne são iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, grutonarias e coisas semelhantes. A estas acerca das quais vos declarando como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, aí ó, tá vendo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, né? Gozo é alegria, tá? Paz, longanimidade. O que é longanimidade? Você espera em Cristo para tudo. Às vezes você ora, pede uma coisa, não vem no momento que você quer. Aí você confia que uma hora Deus vai fazer um milagre, que Deus vai te abençoar, entendeu? Isso é esperar em Cristo. É você não ficar ansioso, entendeu? Deus não trabalha em coração ansioso, entendeu? Aqui, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança que é? Acaba de falar, equilíbrio, nem 8 nem 80. Equilíbrio, entendeu? Então, é isso. Então, aquelas coisas que a gente fez, Jesus veio para salvar pecadores. Ele veio para os pecadores, mas não para você continuar no pecado, entendeu? Ele veio te libertar do pecado, te libertar da lei, e te libertar, porque por isso ele fala, conhecereis a verdade os libertará. Libertará do pecado, do engano, libertará da condenação, do juízo de Deus, e libertará das falsas, dos falsos profetas, dos enganos, entendeu? Libertará de tudo isso, até dos enganos. Só que se você permanecer, que nem seguindo, cadê que isso? Deixa eu ver se é solidariedade cristã, deixa eu ver. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em ofensas e ações espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja tentado, tá? Lá vai as cargas uns dos outros, assim como Cristo, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provê cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Entendeu? Aí ó, tá vendo? Às vezes você vê algum que te instrui na palavra, não é que você
ter que viver nas custas dos outros, não, tá? Mas se você passa uma necessidade, a pessoa por gratidão, e vê você nesse, você tá passando precisa de alguma coisa, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Era assim que era feito com Paulo. Paulo, as pessoas vendiam, naquela época de Atos, as pessoas vendiam todos os seus bens e repartia com todos os irmãos, né? E na frente de e Paulo juntava ali, ele falava, eu vou buscar a oferta. Então ele buscava e mostrava para o povo, que era dividido para as órfãs e a viúva na frente de todo mundo. Então não era nada feito às escondidas. Então hoje, nas suas igrejas, mostra tudo. Mostra para você tudo, para onde está indo o dinheiro das ofertas, ou de dízimo, para quem dá dízimo, né? Então, aí, fica de olho aí. Tá? E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, tudo come plantar e vai colher. Porque o que semeia na sua carne, na carne, ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo faremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Uma circuncisão não tem valor para o cristão. Ó, vede como grandes letras, não, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, Senhor Jesus, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme estas regras, paz e misericórdias sobre eles, sobre Israel de Deus, desde agora ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, com vosso espírito. Amém. Tá, tem uma coisa aqui, não sei, a adoção na família de Deus, a preocupação com os Gálatas, mas quando conheci a Deus, servir aos por natureza, mas conhecendo a Deus, melhor sendo conhecido de Deus, como tomais outra vez, vendo fracos e pobres. Aqui, ó, aqui, essa última aqui que eu pulei, vou ler agora para vocês, tá? Mas quando